Boa tarde para todos e para todas. Agradeço muito o convite por estar aqui. Para mim é sempre muito prazeroso. Particularmente eu gosto muito disso, de poder ter a oportunidade de falar do saneamento. É algo que já há uns bons anos eu venho fazendo. Eu sou o Fábio, sou biólogo de formação e me especializei aí ao longo do tempo no tratamento de esgoto, um pouco de tratamento de água, mas digamos que se eu tivesse que me colocar numa caixinha, eu sou muito mais associado ao tratamento de esgoto e efluentes industriais do que ao tratamento de água. Particularmente, eu acho mais divertido tratar esgoto e efluente industrial do que água. Água é uma coisa muito estequiometria. Você pesou a massa, colocou lá, você já tem uma resposta. Agora não. Tratamento de esgoto, você tem lá os bichinhos atuando, então é mais divertido. Mas ao longo aí em abril eu faço 30 anos que estou nessa área e gosto muito disso tudo. E aí, hoje, o objetivo é falarmos do objetivo do desenvolvimento sustentável. Eu não vou me lembrar a data, mas a ONU ela cria esse dia de hoje como o Dia Mundial da Água, justamente para alertar as pessoas dos riscos da escassez. E, na verdade, quando a gente fala de escassez, a gente percebe que a nossa forma de educação ela é muito baseada no medo e no pavor e não no conhecimento. Nunca vai acabar a água. Quer dizer, o dia que o planeta acabar, a água vai acabar. Então não tem escassez. Tem perda de qualidade da água. Isso é o que existe. Eu escovar os dentes com a torneira aberta não vai acabar com a água da natureza. Eu jogar esgoto em corpos d'água, em rios, não vai acabar com a água, não vai dar uma escassez. O que vai acontecer é que a qualidade da água vai ficar pior. E aí, essa quantidade de água ela é finita, é um recurso renovável, mas finito. Então, em 1950, tínhamos um volume de água para os habitantes do planeta. Em 2024, temos esse mesmo volume, só que para uma população 3, 4 vezes maiores. E a distribuição desse recurso, indispensável para a vida no mundo, é estupidamente desigual. A gente ostenta e fala, o Brasil tem 12% da água doce do mundo. Realmente somos riquíssimos. Quase tudo está lá na região norte. E não dá para fazer uma tubulaçãozinha, pensando, olhando para o mapa, porque a gente sempre fala lá para o lado de cima, porque a gente sempre vê o mapa assim, acha que o norte está aqui, é só escorrer. Não dá. Aí, a escassez, ela se refere à perda da qualidade, a um crescimento desordenado da população, sobretudo em lugares onde não há uma oferta de água. Hoje, as construtoras erguem prédios sem sequer saber se tem como lançar esse esgoto na rede coletora e se tem água para abastecer esses condomínios gigantescos aí que são construídos. Isso tudo faz com que realmente esse dia da água ele tem que ser uma reflexão, um momento de repensar o que cada um pode se fazer. E dentro disso a gente tem os ODS. Os ODS foram formas que a ONU criou, a OMS criou, a ONU mesmo, de tentar fazer com que toda essa percepção da necessidade de olhar para o meio ambiente e para o ser humano com mais cuidado, criasse formas de ação. Então, cada ODS, os 12 ODS os 14 ODS que tem, cada um deles, eles versam por uma vertente, convidando não só a essa reflexão, mas sim para a ação. E o saneamento, o tratamento de água e esgoto, o que a gente faz aqui, lá na planta de tratamento de efluentes, está inserido nisso. Porém, não só, muito provavelmente aqui entre nós, mas na maioria das estações de tratamento de água e de esgoto, ninguém para pensar na interface que tem com isso daqui. O que eu estou fazendo quando eu estou tratando esgoto? O que é um operador de estação de tratamento de água hoje? É uma classe completamente subdimensionada. Não tem um órgão de classe para defendê-lo, não há uma formação específica, não há um plano de carreira, não há nada. Qualquer pessoa pode se candidatar e de repente cair como um operador de uma estação que produz água potável. Água que interage com a gente, que é uma questão de saúde pública. Não há essa visão de responsabilidade e de peso que recai quando eu lanço um efluente em não conformidade num corpo d'água. Ou quando eu lanço um efluente em conformidade com a legislação num corpo d'água. Então é importante a gente entender que essas ações elas têm um fim. Não é só um fim econômico, não é um fim apenas de marketing. É um fim realmente de se fazer com que o saneamento cumpra o seu papel dentro da sociedade, que é de proteger não só o meio ambiente, mas também a saúde pública. Então, por isso, esses ODS, eles são criados com bases, com pilares
voltados para a preservação e conservação do meio ambiente, com olhar para a necessidade humana, para fazer com que todas essas benesses elas não sejam concedidas de acordo com o poder econômico de cada um, com a questão do esgotamento dos recursos, essa visão da sustentabilidade, trazendo a economia circular e todas as ferramentas que permitam com que eu usufrua dos benefícios, dos recursos naturais que existam, sem se preocupar que daqui a algumas gerações isso não exista mais. A gente fala muito em água e em petróleo, mas o fósforo, daqui a uns anos não tem mais na natureza, está acabando. A fúria de se produzir fertilizantes é tão grande, a retirada e o fósforo é um recurso não renovável. Tirou o último minériozinho de fósforo, acabou. Muitos pessoas que se debruçam sobre esse estudo entendem que isso vai ser um ponto de tensão para pouco tempo, porque vai acabar o fósforo no mundo. E aí como é que a gente vai produzir fertilizante? Muito simples, olhando para o tratamento de esgoto. O esgoto, o lodo, lá, sejam bem-vindas, imagina, não perderam muita coisa. A gente volta a fita. O tratamento de esgoto sanitário, ele gera um lodo que é riquíssimo em fósforo e nitrogênio. E hoje a gente joga fora, porque hoje a gente encara o tratamento de águas residuais na forma começo, tratamento, descarte, uma forma linear, diferentemente do que propõe a economia circular, que a gente pegar isso e fechar, e reinserir esses elementos novamente na cadeia produtiva. Ou seja, uma estação de tratamento de efluente industrial, uma estação de tratamento de esgoto passa a ser uma estação de recuperação de recursos. Isso, cedo ou tarde, vai acabar sendo uma necessidade. Poucos estados no Brasil já possuem legislação para o emprego do biossólido, desse lodo de ETE, na agricultura. E é algo necessário. Então, essa visão econômica, social e ambiental se junta a essa capacidade de aplicação, de se criar mecanismos de viabilizar práticas que garantam exatamente o atingimento de metas. E esse é um grande problema para um país como o nosso, né? Então, por exemplo, a gente tem até 2033 que está logo ali, e isso já foi estabelecido há muito tempo, para universalizar o saneamento básico. Quer dizer, todo mundo, 100% da população? Não, isso é praticamente impossível. Acesso à água potável, sim, esgotamento sanitário, acho que se prevê uns 90 e pouco, é menos de 100%. Mas jamais, assim, fosse para apostar, aqueles bet que agora está na moda, se apostar que vai conseguir, deve estar 50-1, você fica milionário se conseguir, se colocar R$1 no vai conseguir universalizar, e se em 2033 universaliza, você fica milionário para 3 gerações, porque é muito difícil, a gente vai ver que os recursos aportados no saneamento é muito pouco. E aí, então, a criação desses objetivos e dentro desses objetivos, subobjetivos e todos eles sempre muito atrelado com a contextualização e a prática. Quer dizer, não é só ser um mero elemento para fazer um quadro bonito, porque as cores são bonitas, os desenhos são bonitinhos, né? Não é para virar uma palavra vazia. Quando a sustentabilidade aparece nos verbetes aí para a gente usar, todo mundo adorava falar em sustentabilidade. Aqui tem sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Onde você enxerga essa sustentabilidade? Então, não há nem clareza muitas vezes. E os ODS, a tentativa é não cair nesse mesmo erro. E dentre eles tem aqui o ODS 6, água limpa e saneamento. Quer dizer, a disponibilidade da água para todos e a gestão desse recurso. Porque quando a gente fala em disponibilidade, não dá para dissociar da gestão. Disponibilidade, razoavelmente, não é um grande problema para nós. É um problema, mas não tão grande. Gestão, esse é um grande problema, haja vista a crise hídrica que a gente passou há uns anos atrás, né? Precisou, aliás, como é de costume, é necessário chegar ao problema para a gente ver o que a gente faz atrás da solução. Esse episódio da pandemia talvez seja um ponto fora da curva em termos de resposta imediata por conta da urgência e da pressão mundial. Agora, isso aqui não é uma preocupação nossa. Vê se há uma preocupação em criar uma vacina aqui, da noite para o dia para a dengue, como se criou da noite para o dia para a Covid. Não há. Porque é um problema nosso, de país tropical, subdesenvolvido, ainda cheio de problemas. É um problema nosso, então cabe à nossa gestão. E aí, agora que ainda a gente tem que importar, não há uma fabricação nossa nacional,
porque não há essa pressão externa. Então a nossa gestão ela é muito ruim. E isso para a água é um grande problema. E é claro, né, a gente sempre gosta de olhar para o vizinho que tem a grama mais bonita, mas a gente também gosta de olhar para o vizinho que tem a grama mais feia. E se para nós está feio, infelizmente não somos os únicos. Né? Há espalhado pelo mundo uma situação de calamidade que não chega na novela das 8, que não chega no Jornal Nacional, que não chega no Facebook, no Instagram, que são 2,2 bilhões, isso aqui é um dado já defasado, de pessoas que não têm acesso à água potável. Isso daqui, onde que está? Aqui, 3 bilhões de pessoas sem acesso a lavar a mão depois que sai do banheiro. Então isso é muito importante para a gente falar para as pessoas por aí afora que tem um banheiro, tem água, tem sabonete, entra no banheiro, faz o xixi e sai sem lavar a mão. Pô, meu amigão, não tem aquele papo, você vai jogar comida fora, tem pessoas passando fome no mundo e você vai jogar fora tudo isso. Tem pessoas que não têm onde lavar a mão e você não vai lavar a sua mão. Lava a sua mão, porque isso daqui, para 3 bilhões de pessoas, é luxo, não se tem. Então, a situação nos países pobres do mundo, claro, é muito pior do que a nossa aqui. Se bem que se a gente for para a região norte, a gente não vai encontrar talvez cenas assim, mas vai encontrar cenas bem parecidas. E lá a ironia, aquela ironia amarga, porque é onde tem mais água no Brasil, e as pessoas não têm água boa para beber, porque elas montam suas casas de palafita, não tem rede de esgotamento, não tem coleta de resíduos sólidos, muito pouco a coleta de resíduos sólidos, então vai tudo para onde? A gente joga nas ruas, eles jogam nos rios. Então a falta de água potável na região norte é assustadora, e a gente vai ver que isso se reflete em números. Deixa eu ficar que fica mais fácil. Aqui a gente tem um exemplo de... Não, eu fico fazendo sombra. Mas mais fácil assim, né? Então, no Brasil, quem nasce na região, principalmente na região sudeste, sobretudo em São Paulo, você nasceu em São Paulo, cresceu em São Paulo, morreu em São Paulo, não saiu de São Paulo, nessa questão do desenvolvimento, do saneamento, é como se você morasse em qualquer país da Europa. Nós, desde a década de 90... São Paulo, ele está à frente, mas muito à frente dos outros estados. O programa de despoluição do Rio Tietê, que começa lá na década de 90 com o Fleury, que prometia que no final da década ele estaria nadando lá no rio, não dá para fazer isso. Mas esse projeto do Rio Tietê, que captou dinheiro pra caramba, enfim, né? Ele trouxe como benefício a criação das grandes estações de tratamento de esgoto que a gente tem hoje na região metropolitana. Fazendo com que nós tenhamos aqui na região sudeste índices altíssimos de tratabilidade capitaneada por São Paulo. Em contrapartida, na região norte é muito ruim e por mais absurdo que possa parecer no nosso imaginário, que a gente acha que a região sul é uma região rica e culturalmente mais refinada, mas lá também em termos de saneamento é muito ruim. Para ter uma ideia, aqui deu uma bugada, né? A gente tem hoje no Brasil mais de 9 mil toneladas de esgoto sendo lançada no corpo d'água. 9 mil toneladas por dia. E isso, é claro, é um valor subestimado, porque não dá para se medir onde não se pode entrar. A gente tem um monte de aglomerados urbanos, que agora parece que já pode falar que voltou a se chamar de favela, que não é mais ofensivo, que você não tem como mensurar quantas pessoas moram ali. Então não tem como medir. Esse número aqui é muito maior. E isso até ajuda a explicar o problema que é lançar esse esgoto no rio, porque o esgoto nada mais é... O que é o esgoto? O que é? É algo ruim? É algo bom? É uma água suja? Esgoto nada mais é do que água potável. Suja, por nós. Então, acabei de ir no banheiro, acabei de mexer em alguma coisa, estou com a mão suja, abro a torneira, está saindo água potável. Pego o sabão e sabão. Quando eu coloco a minha mão embaixo dessa água potável que está saindo da torneira, ela cai na minha mão e leva o sabão e a sujeira, aqui já é o esgoto. O esgoto tem 0,1% de sólidos. 0,1% de sólidos. Sem contar os gases, né? Mas só em termos de sólido. É muito pouco. Só que aí, a gente entra nessa questão da filosofia da porcentagem, né? A gente, aqui no Brasil, a gente fala em porcentagem e nem entende, acha que 100% é muito, 1% é pouco, 0,1% é nada. Bom, isso é relativo.
isso é aplicado em qual montante? 0,1% da fortuna do Bill Gates resolve a vida de 15 gerações de todo mundo aqui. 0,1% do que eu ganho, vocês vão pedir, fazer marabales no semáforo lá com muita certeza. 0,1%. Aplicado ao montante de esgoto gerado por dia, é sólido pra caramba, que é jogado diretamente nu e cru nos corpos d'água. E aí, apenas menos de 4.000 toneladas por dia são encaminhadas para tratamento coletivo, para as estações de tratamento de esgoto. 1,1 mil toneladas são tratadas, e aí quando a gente fala tratado é pura força de expressão, em soluções individualizadas. Fossa séptica, que não vai funcionar na maioria das vezes. E quando funciona, é mais ou menos. Aí, 1,7 mil é coletado, mas não é tratado. Isso também é muito usado como golpe de marketing. A minha cidade tem uma cobertura de esgoto de 80%. Mas quanto é tratado? 30%. Assim, a grande preocupação inicial é afastar o esgoto do cidadão, da cidadã, tirar ele de perto. Por isso, óbvio, vamos investir em redes. Até porque para o esgoto chegar na estação de tratamento de esgoto tem que ter rede. Tem estações de tratamento de esgoto que é gigantesca e está recebendo um filetinho de esgoto porque não tem rede para levar para lá. Mas tem que ter rede e estação de tratamento de esgoto. Os dois têm que ser iguais. Então, 1,7 mil toneladas por dia são coletadas, afastadas e descarregadas num corpo d'água. Junto com mais 2,4 mil toneladas que são despejadas assim, sem envergonhamento direto no corpo d'água. E aí, quando a gente olha para o país, a gente vê que realmente a região sudeste e centro-oeste, em termos de parcela da população com esgotamento sanitário adequado, há uma desigualdade que reflete todas as desigualdades que a gente enxerga no nosso país. Não há uma equiparação de possibilidades. Esses dados são os dados mais atuais que a gente tem de levantamento de quantas estações de tratamento de esgoto tem no país em operação. Estações de tratamento de esgoto sob a égide do Estado. Então, a gente tem um pouco mais de 4.500 estações de tratamento. 2.013 municípios. Esses pontinhos representam essas estações. Olha só, a gente vê aqui em São Paulo, mal dá para ver o contorno, então parece estar com uma catapora lascada. Já para cá começa a ficar cada vez mais rareado. Tá certo que isso também é algo a ser levado em conta. A quantidade de pessoas que tem aqui e a quantidade de pessoas que tem aqui são diferentes. Mas também são pessoas. Aqui pode ser 1 milhão de pessoas que não têm saneamento e representa 1%, sei lá, só chutando. Lá pode ser 1.000 pessoas que estão sem saneamento e representa 20%. Mas são menos pessoas, mas são pessoas sem acesso ao saneamento. E como a gente vê, São Paulo, ela sempre está aqui na frente, né? Cadê os nossos rivais aqui, o Rio de Janeiro? Nem está aqui embaixo. Os cariocas são ruins de tratamento. Quem está mais perto da gente é Minas. Então veja que São Paulo é realmente uma referência no que se refere ao tratamento de esgoto. E a gente acha que não é bom. E não é bom mesmo. No que se refere à oferta de água potável, o cenário já é mais aprazível. Novamente, a região sudeste ganha disparadamente, tem a maior oferta de volume de água distribuído com tratamento, e a gente tem quase 85% da população brasileira com acesso à água potável. Novamente, a gente fala 85%, poxa, só falta 15%. É tão pouquinho para chegar no 100%. Mas quantos são 15% da população brasileira? Quantas pessoas, quantos CPFs são nesses 15%? É muita gente. É por isso que, novamente, né, nesses dias onde deveria se haver um movimento de reflexão, a gente deveria pensar justamente nisso. Eu estou aqui nessa faixa boa, bonita, mas essa galera que está para cá, como que está? O que eu posso fazer para colaborar? Qual que é o meu papel para colaborar? É economizar água? Tudo bem. É ter uma atuação política cobrando os meus representantes, instruindo os menores para poder ter essa visão de cobrança. Enfim, a gente teria que pensar, e a gente nem sabe o que fazer, porque a gente nem para pensar o que fazer. O que eu posso fazer, eu como cidadão, para contribuir na reversão de um quadro desse? Quando a gente trabalha, por exemplo, num lugar, numa indústria, num comércio, o nosso papel é exatamente mais assertivo, porque aí eu tenho condição
de contribuir efetivamente, tensionando o lugar a entender que as questões do meio ambiente são importantes, que não é gastar dinheiro, é investir. É investir. É investir na própria empresa, porque ela não está dissociada do meio ambiente, ela não está dissociada da sociedade que o cerca. Então, ao lançar um efluente maltratado num corpo d'água, em algum momento essa conta chega para ela. Ela vai ser, em algum momento, vitimizada por aquilo que ela ajuda a contribuir. Daí a importância de que os complexos industriais entendam: eu não preciso usar água potável para tudo, para algumas coisas eu preciso usar água de boa qualidade. Mas, dependendo do processo industrial, a gente pode usar água de reuso. A água de reuso no Brasil não tem nem regulamentação legal, não há uma legislação. Há um esboço, há uma discussão, há um trâmite, mas nenhuma lei que defina, que regule, que organize esse setor. E a gente fala de água de reuso já há uns 15 anos brincando. Já se usa água de reuso, mas ainda não tem uma legislação. E ainda há uma dificuldade das indústrias e do setor do agro de entender que essas águas de menor qualidade são passíveis de serem incorporadas em vários processos produtivos. Eu não preciso usar água potável. Se a gente transportar isso para a nossa casa, fica muito claro de entender. Eu preciso de uma água de qualidade para eu tomar banho, porque vai entrar em contato com o meu corpo. Eu preciso de uma água de qualidade para lavar minha mão e para preparar minha comida. Eu não precisaria de uma água de extrema qualidade para dar descarga. Faço 100 ml de xixi e dou uma descarga de 20 litros de água potável. A água que eu bebo é a água que está indo na privada. É uma coisa assim, é surreal. Você aquela quantidade de água potável. Potável. 20 litros, 25 litros mais ou menos, uma descarga. Tem algumas mais econômicas, mas enfim. É água potável que está indo embora. E tudo bem. Então, isso tudo faz com que a gente ocupe esses lugares assim, bem humilhantes, porque os nossos vizinhos do continente estão na nossa frente. A gente, no que diz respeito a fornecimento de água potável, estamos lá na posição de número 84. E aqui estamos melhor no esgoto, 76. Mas é muito ruim para um país que oscila lá entre as 10 maiores economias do mundo. É muito pouco. Isso tudo é reflexo de um descaso histórico. O Brasil ele amarga um atraso de mais ou menos uns 30 anos, lá para a década de 60 e 70, em que parou todo o investimento. É como se você ficasse sem limpar a sua casa durante 6 meses, 7 meses, e aí resolvesse: não, agora eu vou limpar. Vai demorar muito para você conseguir tirar todo o lixo, toda a sujeira acumulada, colocar a ordem, ensinar as pessoas agora que não pode mais jogar o papel no chão, porque antes podia. Mudar hábitos, instituir regras, é tudo muito difícil. Então hoje a gente vê crescimento, saiu agora novos dados, né, do Instituto Trata Brasil, que mostra que a gente avançou menos de 1%, muito pouco, muito pouco em termos de oferta de saneamento. E isso é uma questão que envolve tanto o aspecto político, econômico e cultural. E isso talvez seja o mais preocupante. São também os dados mais atuais que a gente tem, que mostra a maldade por trás das ações políticas. Vejam que aqui é cobertura de esgotamento sanitário. As cidades mais populosas, obviamente, a gente está falando das metrópoles. Elas são aquelas que têm a maior cobertura. Vai diminuindo o número de habitantes, vai diminuindo a cobertura de esgotamento. Isso faz a gente pensar que, por exemplo, o marco legal do saneamento permitiu que as empresas privadas entrassem para oferecer saneamento. Hoje está uma febre, todo mundo quer lotes. E quando acabar essas grandes cidades, será que eles vão querer também ir para pequenas cidades? Como que vai ser esse cenário? Porque hoje é claramente uma discrepância entre cidades pequenas e cidades grandes, no que se refere à cobertura. E, novamente, não importa o número de pessoas, é óbvio que é diferente, mas são pessoas que em 2024 vivem como no começo do século passado, tendo que furar atrás de água, furar um poço, sem saber se o poço tem qualidade ou não, ter uma fossa séptica ou simplesmente jogar o esgoto no córrego, vivendo de uma maneira que não precisaria mais se viver num país como o nosso. A gente teria condições de realmente prover de saneamento todo mundo bonitinho. E entre, então, isso tudo na conta do ODS, que é vencer essa desigualdade, levar saneamento para realmente
para toda a população não coberta, é fazer com que desperte essa necessidade, essa urgência, da gente ter uma visão não romantizada da coisa. São lutadores, são guerreiros, olha, vive carregando aquela bacia na cabeça. Não, ninguém quer isso. A gente quer vida de qualidade. E ao se acomodar, sabendo que eu acordo, eu tenho a minha pia, tenho a minha torneira, tenho meu vaso sanitário dentro de casa, é natural, é óbvio que é natural, mas não deveria ser o correto. A gente deveria, em algum momento, ter ações que provocassem reflexões para as pessoas entenderem que isso que nós temos é um privilégio frente à metade da população brasileira, porque é metade da população brasileira quase que não tem isso que a gente tem. Então é muita coisa. E aí a gente vê que quando a questão é estragar um corpo d'água, tudo bem. Tudo bem, é um corpo d'água, é um rio, o problema do rio. Mas e quando se trata de doenças de veiculação hídrica? Nós aqui, a gente tem que fazer exame de fezes. Poxa, Brasil, a economia que nós somos, a gente tem que fazer... E é engraçado que não tem nenhum procedimento de como você fazer a coisa certa para coletar. As pessoas ainda hoje não sabem o quanto que tem que colocar naquele potinho. Porque eu posso ter uma verminose. Por que eu posso ter uma verminose? Porque nós não temos um saneamento adequado. Será que o cara que mora lá na Finlândia, ele faz exame de fezes? Acho que não. Você fala, olha, você tem que fazer cocô no potinho para ver se tem bichinho dentro. Não, de forma alguma. É louco? Aqui, não, aqui é comum. Porque ainda várias verminoses são doenças endêmicas em alguns lugares. A lombriga ainda tem lugares no país afora aí que usa de simpatia para cuidar. E as doenças de veiculação hídrica, a maioria delas, doenças infecto-contagiosas causadas por bactérias, por protozoários, por vírus, causam diarreias, são doenças diarreicas. Por isso elas são as doenças essas doenças gastrointestinais, elas contribuem massivamente para a mortalidade infantil. Porque se você pega uma criança de 1 ano que adquire um desses bichinhos aqui, e durante um dia, uma criança de 1 ano tem 2 vômitos, 3 vômitos, ela já está desidratada. Se não há uma reidratação imediata, não só aquela coisinha do sorinho na colher, ela vai morrer. Um idoso, um imunossuprimido, esses grupos, eles são muito sensíveis a esse tipo de doença. E se a gente olhar, daqui a pouco a gente vai ver os dados de mortalidade infantil, eles são alarmantes, animadores e alarmantes. Por que animadores? Se a gente olhar aqui, o número de internações por doenças de veiculação hídrica e o número de internações por doenças diarreicas. Aqui é um pedaço do que está aqui. Né? Digamos que há doenças de veiculação hídrica, que nem todas as doenças de veiculação hídrica são diarreicas. Você pode adquirir uma paralisia infantil, por exemplo, e não tem nada a ver. Né? Quer ter manutenção? Acho que é contigo. Então, se a gente olha aqui, o número de internações por doenças diarreicas está, ao longo do tempo, está aumentando no Brasil. E isso é ruim para as indústrias, isso é ruim para a economia, porque a pessoa que está internada não está trabalhando, dá custo. E aí, olha só, a região sudeste. A região sudeste aumentou também um pouquinho. Mas se a gente olhar para a região nordeste, olha como o aumento é muito maior. Não, desculpa. Esquece, está ao contrário. E está diminuindo. Eu fui bem inteligente, eu coloquei de lá para cá. Nós temos a diminuição. A região sudeste vem diminuindo. A região nordeste também vem diminuindo. Mas a região aqui em 2021, a região nordeste, ela está nos patamares da região sudeste em 2012. Quer dizer, precisou 9 anos para a região nordeste atingir níveis de doenças de internação por doenças diarreicas da região sudeste. Isso é muito enfático, novamente, em ilustrar as diferenças regionais que a gente tem. E que reflete aqui, nas despesas com internação. Quer dizer, custa dinheiro para o Estado. E quem paga isso somos nós, indiretamente. Novamente, a gente percebe que há uma diminuição. Agora falando certo, não, olhando direito. Há uma diminuição, mas novamente a gente percebe que algumas grandes regiões, como a região Nordeste, principalmente a região Nordeste, e a região Nordeste é a mais emblemática, ela vem caindo,
mas ainda hoje ela tem patamares que se remete ao 10 anos atrás aí de qualquer outra região, de outras regiões como a região sudeste ou mesmo a região norte. Quer dizer, isso mostra também como há uma desigualdade na ação política e de gestão. A oferta de rede, o crescimento em termos de oferta de rede, de água e de esgoto. Também, aqui a gente tem um crescimento, tanto de água como de esgoto, mas, novamente, a gente enxerga as mesmas diferenças. Há regiões onde esse aumento é muito mais expressivo, novamente a região sudeste se destacando, e há regiões, a coitada da região norte aqui, quase não aparece no gráfico. Ou seja, em 11 anos, o que aumentou em termos de rede de extensão de rede, de quilometragem de rede de esgoto? Muito pouco. Agora imagina só, em 11 anos, quanto não aumentou essa população da região norte? Quer dizer, o cenário ele é bem problemático, né? Houve um crescimento global de 39% e de 33%. Quer dizer, as coisas estão acontecendo, está melhorando. Porém, novamente, como ficou parado muito tempo, isso é pouco. Se continuar nesse ritmo, a gente chega em 2033 muito longe da universalização. E não faltam argumentos para que isso seja diferente. Essa relação entre cobertura de esgotamento sanitário e doenças diarreicas é muito expressivo. Então, é claro para qualquer gestor olhar isso e entender, poxa, se eu aumento a oferta de esgoto, de coleta de esgoto, eu diminuo com as doenças de veiculação hídrica, eu diminuo com as doenças diarreicas. E se eu diminuo, eu tenho menos despesa. Se eu tenho menos despesa, eu tenho mais produtividade, porque o camarada não vai ficar em casa doente, ele vai poder trabalhar, ele não vai pegar uma gastroenterite, ele não vai pegar uma giardia, ele não vai pegar um criptosporídeo aí e vai deixar ele 4 dias de cama. Ele vai poder trabalhar, ele vai produzir. Então, há uma lógica baseada realmente em custo-benefício que serviria para qualquer empresário, qualquer gestor, olhar e falar, vale a pena investir nisso. Vamos investir? Ah, vamos. Mas aqui o pessoal não está nem não. E aí, então, a gente tem no ODS 6 uma forma de se estabelecer metas e fomentar ações para que esse cenário se mude. E o legal é que esses ODS, eles se conversam entre eles. Então, por exemplo, o ODS ele tem uma interface com o ODS 1, que é erradicar a pobreza, que está associado à diminuição da desigualdade que existe no nosso país. Ele também tem uma interface com o ODS 3, que é saúde e bem-estar. O saneamento é oferecer saúde e bem-estar. Ele também tem uma interface com o ODS 10, que é a redução das desigualdades, que tem a ver com erradicar a pobreza. E também com a vida na água. Porque aqui a gente está falando de questões sociais, de questões voltadas para o ser humano, e aqui a gente está olhando para o meio ambiente. Né? Então, até porque não dá para se dissociar. Quer dizer, os ODS, eles fomentam ações e permitem se conversar. Nós temos grupos atuando nisso. No Brasil, grupos daqui, grupos globais que estão aqui entre nós, que fomentam. Mas acabam sendo quase que invisíveis, porque a gente não busca esse tipo de informação. E eles são meio ruins de marketing também, porque não se fazem ver. E seria importante a gente entender que esses grupos existem, que existem ações, que existem meios de se consorciar com esse pessoal para fomentar ações, para tirar inspirações e, de alguma maneira, a gente conseguir fazer diferente. Quer dizer, a gente tem aí como um desafio muito grande essa busca na correção da desigualdade. Filho, não quero falar com você não. Hoje, esse é o nosso grande desafio, é tratar esgoto, é produzir água potável, de qualidade. Também, hoje, por exemplo, sempre se tinha assim, muito claro, água de superfície é perigosa, porque recebe esgoto. Água subterrânea está protegida. Hoje não dá mais para afirmar isso. Tem poços aí, artesianos já, comprometidos. Então, é necessário repensar essas ações. Durante muito tempo, nosso objetivo para o saneamento era remover sólidos e matéria orgânica.
Sólidos, porque esses sólidos se acumulam em leitos de corpos d'água, diminui o volume útil, causam transbordamento. Matéria orgânica, porque fomenta o desenvolvimento de bactérias aeróbias que vão consumir mais oxigênio, porque tem comida à vontade, e que vai fazer com que a vida aquática seja comprometida. Quer dizer, as estações de tratamento de esgoto que tratam o esgoto sanitário, elas foram concebidas com esse viés. A gente tem que tirar sólidos e a gente tem que tirar matéria orgânica. Legal. E aí, de repente, falaram, não, mas não adianta só tirar isso. A gente tem que tirar outras coisas. O que, por exemplo? Nitrogênio e fósforo, os nutrientes. Porque eles são responsáveis por processos de eutrofização. Um manancial que abastece uma estação de tratamento de água para produzir água potável, se esse manancial está eutrofizado, um crescimento excessivo de alga, e quem já teve aquário uma vez na vida e esqueceu de lavar ele um dia, ou se já assistiu Procurando Nemo, vai entender o que é eutrofização. É uma coisa assim. Solzão a pino, esgoto cheio de nutrientes, nitrogênio e fósforo, as alguinhas lá estão felizes. E no meio dessas alguinhas felizes, tem algumas bactérias que vão ficar felizes também, que são as cianobactérias. Essas cianobactérias, elas fazem fotossíntese. E qual que é o grande problema delas? Teoricamente, elas até estão ajudando a produzir um pouquinho de oxigênio e coisa e tal. Mas elas liberam uma toxina, a cianotoxina. 3 tipos de cianotoxina. A dermatotoxina, a neurotoxina e a hepatotoxina. Essas duas últimas, a neurotoxina e a hepatotoxina, são letais, podem causar a morte. E se o manancial está eutrofizado, elas estão lá. Então é necessário todo um monitoramento para controle. E a estação de tratamento de água, seus operadores, suas operadoras, não podem intervir nisso. Não tem como mexer naquele mundaréu de água, porque teriam que ter mecanismos de proteção antes, que são as estações de tratamento de esgoto, não lançando esgoto lá. Então hoje a gente tem também como desafio fazer com que as estações de tratamento de esgoto comecem a remover nitrogênio. Daqui a pouco, o nitrogênio é a bola da vez. Alguns estados já exigem. Daqui a pouco vai ser o fósforo também. Isso tudo faz com que as estações tenham que passar por remodelagens, por retrofit, por novas tecnologias. E cada vez isso significa processos mais sofisticados e, óbvio, mais caros. E aí entra aquela coisa, mas eu vou ter que gastar dinheiro? Vai. Se você vê como gastar dinheiro, vai ter. Então, matéria orgânica, nutrientes e sólidos são aquilo que a gente tem que tirar hoje de elementos do esgoto. Vamos supor que daqui a 20 anos a gente, estamos tirando tudo isso. Legal, acabou? Não acabou. Porque aí, a essa altura do campeonato, outros caras já vão estar com um crachá de que realmente agora eu não sou só um aluno especial, eu sou um aluno matriculado. Como, por exemplo, os contaminantes emergentes, os microcontaminantes emergentes. Esses caras, eles, desde que o mundo é mundo do que diz respeito à revolução industrial, a gente começou a produzir substâncias sintéticas, jogar no rio, esses caras já estão por aí. Alguns deles já estão até na legislação, no CONAMA. Mas muitos deles começaram a ser descobertos né, em várias matrizes de águas há pouco tempo. Pouco tempo, assim, um intervalo de uns 15, 2 décadas no máximo. Aqui no Brasil ainda está mais devagar as pesquisas. Mas esses contaminantes emergentes, hoje, eles não são monitorados ainda. Existem uma série de estudos para tentar mapeá-los, para tentar entendê-los. Realmente o mundo acadêmico ele tem se debruçado olha só, de 98 para 2016, o número de publicações aumentou bastante, porque o mundo acadêmico percebeu a importância deles e a gente até que, comparado com o povo daqui, até que não está tão feio na fita, não. É claro que tem gente mais lá na frente, mas há algumas pesquisas no Brasil. E qual que é desses microcontaminantes emergentes? Eles podem estar presentes em águas subterrâneas, em águas superficiais, em lagoas, numa série de matrizes. E como que eles chegam lá? Eles vão chegar de alguma forma pelo esgoto que são lançados lá. Opa. A gente tem 5 minutos. Tá. Então acho que vou dar uma corrida. Há 2 grupos de microcontaminantes, os desreguladores endócrinos e os fármacos. Os desreguladores endócrinos, ou disruptores endócrinos, são substâncias sintéticas que se assemelham a hormônios. Hormônios são substâncias que o nosso corpo produz para dar ordens para o corpo.
Nosso cérebro fala, olha, precisa produzir mais xixi. Então é um hormônio que vai avisar, ó, vamos fazer mais xixi. Ah, tem que fazer menos xixi, menos xixi. Ah, tem que tirar açúcar do sangue. Ah, tem que pôr açúcar no sangue. São hormônios que fazem essa comunicação. Esses desreguladores endócrinos ou disruptores endócrinos são substâncias sintéticas, artificiais, que parecem com hormônios, têm ligações parecidas e que por isso conseguem interagir com os nossos órgãos. Só que, é claro, passando uma informação completamente errada. E isso vai causar problemas. Que problemas que eles podem causar? Boa parte desses desreguladores endócrinos, ninguém sabe o que pode causar ainda, porque os estudos ainda estão acontecendo. É muito complicado você acusar uma substância de que realmente ela é perigosa para a saúde humana. Até hoje, por exemplo, os trialometanos, os THM, tão terríveis como subproduto da desinfecção em água, eles hoje não há uma constatação evidente de que causam câncer em seres humanos. Há uma constatação evidente que eles causam câncer em ratos camundongos. É o suficiente para colocar eles lá o IARC, que cuida dessas classificações, e colocar ele lá num grupo de atenção. E aí a gente regula isso na legislação para controlar essa substância. Quer dizer, como são substâncias que passaram a ser estudadas há pouco tempo, há toda uma série de estudos associados a uma relação casual. Opa, ingeri, aconteceu isso. Qual dose? Quanto tempo? Então é muito complicado ainda esse processo. E aí eles vão interagir em vários órgãos do nosso sistema endócrino, podendo causar uma série de problemas. Exemplos aí é o que não nos faltam. Desde que exemplos mais antigos, como o DDT, que já está lá no CONAMA, até os mais novos, que aparecem com mais ênfase por conta desse salto que houve no caminho da industrialização, sobretudo em relação ao plástico. Os fitalatos são muito comuns hoje. A gente tem os bisfenol A, alquifenol, hormônios endógenos sintetizados pelo organismo ou hormônios sintetizados em laboratórios. Novamente, o que eles podem causar? Há algumas suspeitas, mas a confirmação de que essa dose ela pode provocar isso ainda não há. Por isso eles não estão no CONAMA. Por isso eles não estão ainda sujeitos a um valor máximo permitido. Por isso eles não são monitorados. E por isso a gente bebe água com eles, por enquanto, e fala para o corpo, ó, pode beber que não tem problema, tá? Não pode dar ruim. Ninguém sabe se vai dar ruim ou não. E eles também, então eles são encontrados em águas naturais e efluentes de estações de tratamento de esgoto, mostrando que as tecnologias de tratamento de esgoto não são eficazes para removê-los, até porque não foram pensadas para esse tipo de coisa. Eles são chamados de microcontaminantes porque está em concentração traço, micrograma, nanograma. Aqui no Brasil, a gente ainda nem tem laboratórios com poderio analítico para determinar alguma dessas substâncias. Tem que mandar para fora, então é bem complicado. Os fármacos também está dentro desses grupos, junto com os disruptores endócrinos. Opa. E é a mesma coisa, a quanta de medicação que a gente não ingere. Né? E é assim, quando a gente ingere um medicamento, não é 100% metabolizado e absorvido pelo nosso corpo. Né? Dependendo do medicamento, há uma porcentagem que é excretada pela urina intacto. Isso tudo vai para o corpo d'água. Imagina só as dipironas da vida aí, né? O quanto que a gente não joga a cafeína. E aí também eles são encontrados numa série de matrizes ambientais e também em efluentes de estações de tratamento de esgoto, mostrando também que não são capazes de removê-los. Que está até contaminando os alimentos, né? Peixe. Exatamente. Acaba tendo uma bioacumulação, porque boa parte desses fármacos são lipossolúveis, então vai se acumulando e a gente vai ingerindo. E como não há uma clareza de dose, exposição e causa, não dá para afirmar nada. É muito difícil. Porque você tem uma série de fatores, você teria que pegar um grupo de pessoas, isolar num lugar e obrigá-los durante um bom tempo a ingerirem, a cuidar da saúde deles, sabe, comidinha impecável, dieta maravilhosa. Só que vão ingerir uma quantidade de um desses aí. Aí vai fazendo exame, não aconteceu nada, então essa dose está boa. Aí começaram a morrer. Essa dose aqui, a gente faz isso com rato, com camundongo. Mas com ser humano, não pode fazer. E aí, esses são os mais encontrados em águas brasileiras. A gente tem os hormônios aqui disparadamente, os antibióticos vindo logo na seguida, e cafeína, chegando também bem atrás nas nossas águas. E
E ainda não há uma clareza, até mesmo de quem deve estar à frente, de que haja um problema sério por conta da concentração ser muito baixa. Então, por exemplo, a OMS lançou esse documento dizendo que o fármacos ele ocorre em águas naturais e tratadas com concentrações bem inferiores à terapêutica, o que diminui a probabilidade de causar efeitos adversos em humanos. Só que a gente está falando de que quando eu tomo um remédio, é ele sozinho, não é observado a ação sinérgica dele se interagindo com outros elementos presentes também nessa água. E eles também, a OMS nesse paper, nem faz alusão aos desreguladores endócrinos, mostrando que de fato há ainda falta de clareza. E aqui só para ilustrar rapidinho, né? Que as estações de tratamento, tanto de esgoto como de água, elas ainda não são preparadas e nem pensadas para remover esses microcontaminantes emergentes. Até porque, por lei, eles não são obrigados a fazer isso. Não há uma legislação que os obriguem a monitorar o que está entrando e o que está saindo. Esgoto, a mesma coisa. E aí, dentro desse grupo dos emergentes, a gente tem os microplásticos, que está no auge deles. Já há uns anos atrás eram os fármacos e os disruptores endócrinos. Agora são os microplásticos. Recaem sobre os microplásticos as mesmas perguntas, dúvidas e falta de conhecimento. Porque começou-se a estudar muito pouco. Achou microplástico na água, não sei aonde que as pessoas bebem, no alimento, no peixe, não sei aonde. Tá, isso faz mal? Desde quando a gente não bebe água com esses microplásticos? Então, não há clareza. O fato é que a OMS, ela entende que a presença desse microplástico nessas matrizes ambientais que interagem conosco é uma preocupação e trata-se de uma ameaça para todos os ecossistemas, até porque o uso do plástico ele tende só a aumentar. Isso pede estudo, pede compreensão, e em algum momento esses caras todos, eles vão estar lá no CONAMA 430 e é aqui, então quando vocês forem fazer o laudo de lançamento, vai estar lá tendo que analisar tudo isso. Será que aqui tem microplástico? Por exemplo, no efluente de vocês? E a água que a gente está bebendo, essa água aqui, será que ela tem microplástico? Está me fazendo mal? Ao invés de viver 70 anos, eu vou viver 50 anos ou 79 anos. O quanto que faz mal? Quanto que eu tenho que beber para isso me fazer mal? Tudo isso são perguntas ainda que não se tem. O fato é que, se eles estão lá, é porque chegaram via esgoto. E se chegaram via esgoto, a insegurança hídrica já está instalada. Quer dizer, a gente está num momento onde a nossa lição de casa é fazer o básico. É tirar a matéria orgânica. É fazer aquilo de 1960 e 50 ainda. Tirar a matéria orgânica e sólida dos nossos esgotos. A gente nem tem capacidade e competência ainda de pensar em nutrientes. Muito menos de chegarmos aqui. Porque a gente ainda tem metade do país para atender. Então, em dias como hoje, seria importante a gente perceber com clareza que o saneamento no país, ele vem avançando a passos lentos, mas ele avança, e que ele pede da gente esse olhar atento, ver as notícias, realmente se inteirar, para pelo menos se incomodar. E que esse incômodo gere pelo menos uma postura crítica, que seja reproduzida e que provoque discussões. A gente precisa conversar sobre o assunto, fazer parte das pautas diárias. Entender que uma estação de tratamento de esgoto tem a sua importância, que não é um investimento perdido, é realmente algo importante. E trazer a ODS. Tem um monte de grupos que fazem palestras, trabalhos voluntariamente e que levam para esses lugares uma visão de como poder fazer a coisa acontecer dentro do poder de cada um. Então, algo bem interessante para se pensar. Conseguiu 5 minutos? Então, é isso aí que tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido isso que vocês tenham pensado, que tenha ido ao encontro daquilo que esperavam. Ótimo, obrigada. Obrigado. Fiquem à vontade. Obrigado pela MBA Free aí. Oi? Obrigado pela MBA Free. Bom, então isso aí. Somente agradecer mesmo você, a contribuição. A gente começa a tomar um pouco mais de cuidado com as coisas à medida que a gente vai tendo conhecimento delas. E é o que você trouxe, um pouco mais de conhecimento para nós, é o meu agradecimento. Imagina, eu agradeço poder
ter oportunidade. Obrigada, viu? Valeu.